Olá! Sim, este podcast que estão a ouvir é bonzinho, mas incrível mesmo. É o Ninguém Pode Comigo. RFM. Devo dizer que tenho várias cicatrizes no meu corpo de todo o texto que eu já cortei dos livros que adaptei. É a parte mais difícil para mim e que eu sofro mesmo com aquilo e tenho sempre no fim a equipa toda corta isso, Sandra, corta isso, Sandra, e eu tipo resistente. Aconteceu em todos os livros que eu adaptei. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou Inês Braga Sampaio e nunca mais me esquecerei de quando li os livros dos Jogos da Fome, recomendava aos amigos, tudo torcia o nariz e depois surgiram os filmes e andavam a recomendar-me de volta. Que grande lata! Eu sou o João Malheiro e a minha série de livros de jovem adolescente favorita é Cherub. E se a Netflix estiver a ouvir e quiser, eu escrevo-lhes uma adaptação em série que lhes pode render milhões de euros. Basta vender as t-shirts coloridas dos livros. Ok, eu sou a Daniela Espírito Santo e se vos dissesse qual é a minha série de livros de jovem adolescente favorita, acusava muito a minha idade. Por isso prefiro confessar que estou muito entusiasmada pela adaptação de Testament, da Margaret Atwood, para a série que vamos ver ainda este ano, espero eu, que é a série que segue Handmaid's Tale. Neste episódio do Watch Party vamos falar de adaptações de livros para cinema e televisão. Para isso temos aqui uma especialista em adaptar literatura para palco. Faz várias novelas como Perfeito Coração, Mar Salgado, Rainha das Flores e mais recentemente A Herança, entre outras. Tem também séries como Maternidade, Mulheres de Abril, Voo Direto e O Grito, de que já falamos aqui noutro episódio. Em 2008 interpretou Amália Rodrigues em Amália, um papel que lhe valeu vários prémios, incluindo o Globo de Ouro para Melhor Atriz de Cinema, e desde então teve participação em vários curtas e longas-metragens como O Respiro, O Milagre, Kafka's Doll e, já em 2025, A Minha Infância e Match. Mas não se esgota como atriz, nem no ecrã. Além de ter criado o documentário Coração no Sítio Certo, tornou-se produtora e também dedica uma fatia importante da carreira ao teatro como atriz, dramaturga e encenadora. Já adaptou várias obras literárias ao palco. A mais recente é Uma Brancura Luminosa, de Jon Fosse, Prémio Nobel de Literatura em 2023. Uma peça que adaptou, encenou e contracena com Ricardo Pereira para ver no Teatro Variedades, em Lisboa, até 25 de janeiro. Falamos, claro, de Sandra Barata Belo. Bem-vinda ao Watch Party. Olá, bom dia! Obrigada pelo convite e por esta introdução. E acho que vou aprender muito convosco, porque eu sou sempre aquela que anda a falar com pessoas sobre séries que saíram, porque eu tenho 2 filhos ainda pequenos e antes de eu ter filhos eu consumia muito mais. Pois, depois fica-se com menos tempo. Fico com menos tempo, portanto é ótimo. Já sei que vou aqui ter imensas referências para depois ver em casa e tentar não adormecer. Todas as quintas-feiras, já sabes, temos sugestões. Nós também vamos aprender novas. certamente, por isso é que estás cá. A Sandra Barata Belo está aqui para falar do processo de adaptação de literatura para o pequeno e grande ecrã. Não há melhor do que isso para nós também aprendermos. E vem mesmo a calhar num ano de 2026 em que teremos várias adaptações no cinema e na televisão. E já vamos conversar sobre tudo isso, não se preocupem, mas primeiro temos de ir às novidades. Esta semana chega a Portugal um dos filmes de animação mais bem cotados de 2025. Arca é uma produção francesa que fala de um rapaz de 12 anos que vive num futuro distante. Um dia cai no passado e encontra Iris, uma menina do ano 2075. Os dois trabalham em conjunto para levar Arco de volta ao seu tempo, estilo Regresso ao Futuro. Um filme Renascença para ver nas salas de cinema esta quinta-feira. E também esta quinta-feira chega o novo filme da saga de terror 28 anos depois, intitulado O Templo dos Ossos. A longa-metragem continua a acompanhar o miúdo Spike, que se encontra preso num Reino Unido infestado por zombies quando é encontrado por um grupo de sobreviventes bastante perigosos. Ralph Fiennes, Alfie Williams e Jack O'Connell são as estrelas do elenco e quem sabe pode ser que Cillian Murphy também faça uma aparição especial. O filme estreia-se esta quinta-feira e tem já mais uma sequela confirmada. Outra longa-metragem que vale a pena espreitar é A Grande Eleanor. É a estreia da atriz Scarlett Johansson como realizadora e que já teve a sua estreia no Tribeca Lisboa em novembro. June Squibb faz de uma velhinha de 94 anos que, sentindo-se mais solitária e invisível, acaba por se tornar amiga de uma jovem jornalista de 19 anos. O problema é que esta amizade acontece com base numa mentira grave que Eleanor vai tentar esconder até ao limite. Uma comédia com alguma acidez para ver nos cinemas. Quem também já passou pelo Tribeca Lisboa e regressa este ano em Portugal é o ator Chaz Palminteri.
O Cinema São Jorge em Lisboa vai ser o palco do aclamado A Bronx Tale One Man Show, uma peça autobiográfica do ator que retrata a sua infância difícil, marcada por episódios intensos, como ter testemunhado um assassinato ligado à máfia aos 9 anos. No palco, Palminteri interpreta 18 personagens, dando vida a amigos, inimigos e familiares, numa performance única e envolvente. O espetáculo estará em cena a 10 de junho no Cinema São Jorge em Lisboa e o Watch Party vai estar atento. Prometemos dar-vos mais detalhes nos próximos tempos. Não percam ainda a estreia de Die My Love ou Mata-te Amor. Jennifer Lawrence e Robert Pattinson formam um casal que se muda para uma zona rural de França. O local remoto agrava os problemas pessoais dos dois e coloca o casamento à beira do colapso. Lynn Ramsey volta a realizar um drama pesado e imprevisível que quer desafiar os espectadores. Um dos destaques do circuito de festivais que chega agora às salas portuguesas. E terminamos pelo streaming, pois chega esta quinta-feira à Netflix a série Os 7 Relógios de Agatha Christie. Trata-se de uma adaptação de um dos romances da escritora britânica sobre uma festa luxuosa de campo que acaba em tragédia. A atriz Mia McKenna-Bruce faz de uma detetive improvável que vai desvendar o mistério em que também participam Helena Bonham Carter e Martin Freeman. Os 3 episódios desta adaptação em minissérie já estão disponíveis na Netflix e agora voltamos à conversa com a Sandra Barata Belo, precisamente sobre livros que viram filmes, séries ou peças de teatro. Começámos o ano logo com A Criada, que se estreou no dia 1 de janeiro, mas ainda vêm aí Heartstopper, O Monte dos Vendavais, Scarpetta, Hail Mary, Margot tem problemas de dinheiro, A Odisseia, Orgulho e Preconceito, o novo filme dos Jogos da Fome e Quando o Amor é Fogo. Nas séries, a história de Handmaid's Tale continua em Testament, como a Daniela Espírito Santo já falou, e ainda há A Night of the Seven Kingdoms, a nova série da HBO Max, do universo de Guerra dos Tronos, com estreia marcada já para 19 de janeiro. São muitas mais do que as enumeramos, até as adaptações de livros para séries e televisão que estão agendadas para 2026 e quem melhor para falar connosco sobre o tema do que a Sandra Barata Belo. Não só está habituada a adaptar obras literárias, como em outubro esteve no Tribeca Lisboa precisamente a falar do processo. Uma das adaptações de livros mais aguardadas do ano é A Night of the Seven Kingdoms, que até pega num conjunto de short stories, uma para cada temporada. Sandra, já sabemos que viste Game of Thrones e House of the Dragon. O que é que te deixa entusiasmada para ver mais uma nova série deste universo? Se os teus filhos te deixarem, claro. Claro. Exato. Quando tiveres tempo. e não adormecer. Game of Thrones é ligeiramente diferente da House of Dragon. E acho que se nota bem que o autor já não é o... Como é que ele se chama? George R.R. Martin. Exato. R.R. Martin. George R.R. Nascença Martin. Exatamente. Já não é o George Martin. Porque o Game of Thrones está muito bem... Ou seja, aquilo que vem aqui, não é revolucionar, mas que se destaca é que tu gostas de uma personagem que é boa ou que é má e de repente há um grande twist, não é? E as personagens são boas e são más e tu não estás à espera e de repente o protagonista morre, ainda as primeiras séries muito apoiadas nisto e depois também. E isso de facto cria aqui um grande entusiasmo para nós que queremos perceber a evolução das personagens. E porque é que elas se ficam assim, porque é que elas, o que é que lhes acontece. E isso acho que nós entramos um bocadinho aqui em reflexão e também o grande sucesso do Game of Thrones é esse twist que as personagens têm. Claro que depois também tem aquele universo que não é o mapa mundo como nós o conhecemos, mas que está lá tudo representado em termos da nossa sociedade atual e global e ocidental e sempre o desejo do poder, não é? Quem chegará ao trono e nunca ninguém chega e estamos à espera que alguém de facto chegue. E como tu dizias, as primeiras temporadas de Guerra dos Tronos estão assentes nos livros, as últimas saíram dos livros porque já não havia livros, o homem nunca mais acaba de escrever. E isso também foi alvo de críticas nos fãs. E o House of the Dragon, por exemplo, é baseado num livro que já não é uma narrativa, é um conjunto de factos falsos, porque é factos dentro daquele universo, mas é pegarem numa biografia ficcional e inventar uma narrativa, que também é mais desafiante para uma adaptação, não é? Mas tu dizias há pouco que sentias essa diferença entre Game of Thrones e House of the Dragon. Temos então aqui uma novidade para ti, é que o autor, este George R.R. Martin, está muito envolvido nesta nova adaptação. Por isso podemos ter aqui um regresso, digamos assim, à vibe
de Game Original. of Thrones. Claro, isso é notório. E agora vão ver que, se calhar, agora eu estou curiosa, porque se calhar é todo aquele twist, toda aquela a troca de narrativa, não é? De repente vais numa direção e de repente o que é que aconteceu? E isso não é tão surpreendente na House of Dragon, ou seja, fica-se pelo giro. Mas sentes que é bom que a opinião do autor conte num processo de adaptação? Sentes que vai fazer a diferença? Eu acho que não, acho que não tenho opinião acerca disso. Pode, porque acho que a adaptação é sempre livre. Na minha experiência, nunca contei com os autores. Mas eu acho que há espaço para tudo, depende daquilo que as pessoas querem fazer. Sim, indo para lá até da própria saga Guerra dos Tronos, falando em geral, há livros que por serem sagas muito populares, têm muitos fãs, há uma pressão enorme dos fãs literários de que aquilo seja bem retratado no cinema, na televisão, etc. Mas também é verdade que há livros, até pela sua idade, há alguns livros com séculos de existência, que por isso mesmo aceita-se mais facilmente que numa nova adaptação se invente mais e até se quebra um pouco e subverte a narrativa original. A liberdade da adaptação também varia dependendo do que é que estamos a adaptar. Exato, nós tivemos como exemplo o mais antigo de todos, que são as tragédias gregas, em que o texto é sempre o mesmo e depois faz variações e adaptações e encenações sobre aquilo e é sempre assim, não é? Portanto, há um objeto, alguém quer pegar nesse objeto e dar-lhe uma forma ou dar-lhe uma nova perspectiva. Está tudo certo. Agora, qual é que é o objetivo? É o lucro. Se estamos aqui a falar como tu disseste, estas sagas que têm muitos fãs, se calhar o produtor que está a produzir aquilo, se calhar quer agradar a esses fãs porque sabe que são muitos, então se calhar vai querer ter uma adaptação mais fiel aos livros, porque está a adaptar para massas, está a criar para massas e não quer desapontar aqueles fãs, e porque há aqui um fator que é o lucro, não é? Isso vocês, como sabem, Claro. dita muitas regras da nossa sociedade. Mas preferias, já disseste que uma boa adaptação não tem que ser 100% fiel ou pode tomar liberdades criativas, mas quando fazes uma adaptação, tu que és expert, Não, eu não sou Preferes? expert, já tenho assim alguma experiência, mas preferes essa liberdade. claro, mas eu não tenho uma arma apontada à cabeça chamada Game of Thrones e 500 mil fãs ou não sei quantos mil fãs, não é? Claro. E quando tens uma arma apontada à cabeça tens menos liberdade, ok? E estamos a falar do audiovisual, do streaming, do cinema, Sim. que mexe com muitos milhões. Eu estou a falar de uma coisinha que é para o teatro, em Portugal, não é? Portanto, são coisas pequeninas, logo tenho muito mais essa liberdade e que os livros se calhar não têm assim, obviamente, essa dimensão desses fãs. Ninguém leva a mal, não é? Pronto, então, quando nós estamos a ler, todos nós criamos imagens e depois aquilo que me acontece neste caso, a mim que tenho esta paixão por adaptar livros, é que eu começo logo a ver imagens e começo acho que há imagens tão ricas que aquilo tem potencial cénico ou também para audiovisual, mas neste caso agora afunilando aqui um bocadinho para o teatro. E depois vou construindo uma narrativa e uma dramaturgia à volta daquilo, com cenários possíveis de se fazer, em que o teatro também obedeça não tem que ser uma coisa hiperrealista, não é? No teatro cabe tudo, no teatro tudo é possível, e se eu quiser ter um palco vazio e dizer que existe ali uma floresta, vou contar essa história e vocês vão acreditar que está ali uma floresta. Portanto, no teatro tudo é possível porque mexe muito mais com a nossa imaginação. Nesse sentido, eu tenho uma liberdade muito grande para adaptar. E nunca necessitei de ter o autor comigo. Muito pelo contrário, o autor eu quero a distância. Porque, repara, abrimos um livro e começamos a ler. E eu depois não fecho o livro. O livro continua aberto para continuar o diálogo com quem o leu, neste caso se for ver a peça, ou para outras pessoas que não tenham lido e que se tenham interessado pelo tema. E mesmo nesse sentido desse teu processo e de gostares que o autor esteja longe, por assim dizer, Sim. Tu tens mesmo um processo específico? Ou seja, como é que escolhes por onde começar? Como é que escolhes o que deve ficar, o que pode sair mesmo ou o que pode ser alterado? Como é que tu fazes esse processo de adaptação, precisamente? Devo dizer que tenho várias cicatrizes no meu corpo de todo o texto que eu já cortei dos livros que adaptei. É a parte mais difícil para mim e que eu sofro mesmo com aquilo e tenho sempre no fim
a equipa toda corta isso, Sandra, corta isso, Sandra, e eu tipo resistente. Aconteceu em todos os livros que eu adaptei. Tenho os atores a olharem para mim, tipo, corta isso, vá lá, pronto. Porque de facto para mim é tudo bom. Porque eu gosto, se eu estou a adaptar, é porque eu gosto muito daquele livro, porque aquele livro fala comigo e diz-me muitas coisas. Mas basicamente é isso, eu sei que um livro é para adaptar no momento em que eu estou a ler, e já estou a ler e já estou numa ansiedade de chegar ao fim para começar a pegar naquele texto e pô-lo no computador e começar a cortar houve só um... Moldar, sim. Houve só um, que foi o Morresmo, do José Luís Peixoto, em que eu troquei, eu e a Cátia Ribeiro fizemos as duas, essa adaptação, em que trocámos um bocadinho a ordem de uma ou outra cena. De resto, todos os outros que eu fiz, portanto, a Carta de uma Desconhecida, do Stefan Zweig, foi pela ordem toda, houve obviamente muitos cortes porque o livro é grande. Depois fiz a adaptação do Princípio de Karanina, do Afonso Cruz, a que lhe chamei Cochichina, não inverti a ordem, portanto houve cortes naturalmente, e agora Uma Brancura Luminosa, do Jon Fosse, que também é um livro pequeno, mas que teve que ser cortado, porque senão estaríamos, em vez de estar ali 1h20, estaríamos ali, não sei. O que é que te levou a essa obra, já agora, já que estamos a falar? Olha, o Jon Fosse tem uma forma de escrever que é muito repetitiva. Mas só que não é repetitiva, ele diz uma coisa e cada vez que volta à mesma coisa parece que repete, mas mudou ligeiramente o ângulo. Já não é bem a mesma coisa, é a mesma coisa, mas um bocadinho diferente. E esse um bocadinho diferente leva-te a muitos sítios e abre-te muitas portas dentro da tua cabeça, muitas possibilidades. Ele lança-te mais perguntas do que respostas, ele não é concreto e nunca te dá um conceito sobre o que é aquilo que tu estás a ler. E isso para mim é fascinante, porque nós andamos todos um bocadinho fechados em conceitos e em preconceitos, e quando tu encontras um autor que tem essa liberdade de te levar para muitas perguntas e para muitos sítios sem te fechar, e isso para mim é muito interessante. Depois ele é muito existencialista e muito espiritual, mas ele tem uma linguagem muito corriqueira e banal, sabes, quase, é muito normal. Exato. É quase o fluxo de pensamento, eu vou por aqui, não vou por ali, vou sim senhora, vou por aqui, não vou, mas eu vou por... Isto também sou eu, portanto, é este fluxo de consciência que a mim particularmente me agradou e que eu acho que isto é quase cómico, não é? E acho que ele tem muito isto, ou pelo menos eu vejo muito estas coisas, estas ideias no livro e por sua vez isto dá muita cena, isto dá muita... Dá muito sumo a quem está... Dá muito sumo a quem pode fazer no palco, e depois entra a equipa toda comigo, obviamente, o cenógrafo, a direção de atores, o ator, neste caso concreto, o ator, o Ricardo Pereira, que também trouxe muito daquilo que ele é, e é muito curioso ver o Ricardo num registro que as pessoas não estão tão habituadas a vê-lo, e isso é muito interessante ver essa plasticidade também, neste caso, do ator, como é que ele se desdobra e como é que o corpo dele e a cara do Ricardo, que nós facilmente o colocamos nas novelas, no cinema, nas séries, de repente o corpo dele, a cara dele, todo ele se transforma no palco para outra plasticidade a que nós estamos tão habituados. E agora, voltando um bocadinho à questão das adaptações, há algum livro que tu gostasses de ver adaptado ao ecrã e que ainda não foi? Olha, eu vou-te deixar isso para os 30 segundos finais, está bem? Ok. Então, em contrapartida, Spoiler. já há alguma adaptação que já foi feita de algum livro e que tu gostavas que fosse readaptado? Olha, agora lembrei-me de um livro que eu li e que há uma adaptação, mas que é assim mais romanticazinha, que é Como Água para Chocolate. Por que não fazer uma readaptação? Um pouco acho que estava um bocadinho fiel ao livro. E eu acho que uma adaptação tem que acrescentar sempre. Eu percebo essa coisa dos fãs e de quererem ser fiéis àquilo que estão, mas uma adaptação é sempre uma nova visão. Nunca Até porque será... são plataformas diferentes, não é? Sim, é tudo diferente, são processos diferentes. Uma coisa é um livro que seca, que não é palavras e palavras e palavras e não é ali, tipo, aquilo graficamente é muito aborrecido, não é? Pois a imaginação que aquilo nos dá é outra coisa, mas são processos diferentes. Acho que essa preocupação do que a adaptação tem que ser fiel, só esta palavra acho que é muito concreta quando estamos num processo. É muito pesada, não é? É muito pesado quando estamos num processo livre, quando estamos num processo de criar. Será sempre então a partir de... E há espaço para tudo. Porque no fundo o livro é sempre a matéria-prima e depois há variações dele mesmo. E por falar em matérias-primas, isto agora vou fugir completamente do tema. Como é que também é adaptar uma personagem que não é uma personagem, é uma pessoa real, como a Amália?
Olha, ainda para mais, ela tinha morrido há 9 anos, estava muito presente na nossa memória coletiva. Havia muitas pessoas que vinham ter comigo na rua e que diziam que tinham um privado com ela, mais ou menos, mas que a conheciam de uma certa forma. Muitas histórias em que diziam, a Amália fazia isto. Depois vinha outra pessoa, não, nunca, a Amália nunca faria isso. Portanto, foi muito interessante porque eu fiz uma Amália. Sim. Se calhar se fosse outra atriz, fazia outra Amália. Se fosse outro realizador, fazia outra Amália. Se fosse a Amália, faria outra Amália. Exatamente. Portanto, acho que foi uma responsabilidade, eu sentia esse peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo também eu pesquisei muito aquilo que havia para pesquisar na altura. Aliás, se eu fizesse hoje, seria outra Amália. Outra Amália. Porque as coisas nunca são só uma coisa, é sempre tu, face à tua experiência de vida, face àquilo que tu és. Mas foi muito interessante. Sandra, vais ter uma brancura luminosa no Teatro Variedades até 25 de janeiro, mas tens mais algum projeto mais à frente que nos queiras contar? Que não seja Amália 2. Sim, já estou a trabalhar numa eventual próxima, que ainda não sei se vai ser ou não, Ok. mas sim, seria mais uma adaptação. E estou neste momento com esse livro na mão, na mesinha de cabeceira, na mala. Podes dizer-nos qual? Não. Vamos ter que Temos de esperar. tentar, Vamos ter que esperar. Vamos ter que te roubar o livro da mala. Exato, ainda bem que estou aqui sozinha. Sandra, obrigada por teres estado aqui no Watch Party, mas ainda não te vamos deixar virar a página, porque temos mais uma coisa para te pedir. Queremos que faças uma sugestão de um filme ou série para os nossos ouvintes verem no fim de semana. Pode ser uma adaptação, pode ser algo original. O que importa é que seja em 30 segundos. O cronómetro está a postos, portanto, quando tu quiseres. Ok, eu vou fazer uma sugestão de um livro que ainda não foi adaptado, mas que vai ser. Ok? Ok, então não foi. Que é um livro que eu adoro, que é A Breve Vida das Flores, da Valérie Perrin, e que tive esta notícia há pouco tempo que vai ser adaptado para cinema. Deve chegar, se calhar, não sei se este ano, se no próximo, pelo Jean-Pierre Jeunet. Não conheço este realizador. Portanto, é uma sugestão de uma coisa que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Gosto. Olha, em menos de 30 segundos, portanto, Mas cumpriste. tenho outra. Epá, Que- recomendação bónus. Enquanto que esperamos. eu acho que é assim, é o paciente inglês, que eu acho que foi. Sim. É assim um suspiro no ar, não é? Pô. O paciente inglês, que eu acho que foi assim um ótimo exemplo de uma adaptação e que eu vou querer ler este livro muito brevemente, porque também é esta coisa gira de lermos os livros em diferentes alturas das nossas vidas e depois, neste caso, já ter visto a sua adaptação ao cinema. Sim, e regressarmos a um livro onde já fomos felizes. É esse mapa mental, emocional, barra transcendental das nossas vidas com os livros. Sandra Barata Bela, obrigada mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. E aos nossos ouvintes podem ver a peça Uma Brancura Luminosa no Teatro Variedades, em Lisboa, até 25 de janeiro. A Night of the Seven Kingdoms, que foi a primeira série de que falamos aqui, estreia-se este domingo, de domingo para segunda-feira na HBO Max, e mais séries e filmes que adaptam livros vêm a caminho ao longo do ano. No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app de que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado e teve o apoio à produção de Rui Ferraz e Ariana Cruz. Até para a semana. Olá! Sim, este podcast que estão a ouvir é bonzinho, mas incrível mesmo. É o Ninguém Pode Comigo.